Alô, Flor, alô, Luísa. Isso. Estamos chegando aqui com a escola bíblica no celular, menino. Presta atenção. Tu não pode agora não, né? Tá bom, mas depois vai ficar gravado. Mas não esqueça de compartilhar, entendeu? Quando tu vê. Isso. Compartilha com outros, tá bom? Compartilha para eles também ver, também. Entendeu? Isso aí nós tudo tá evangelizando. Se tiver alguma questão, questione, como no comentário, fala aí no comentário. Menino, presta atenção. Me ensina, porque entendeu? Eu preciso me libertar. Conhecereis a verdade, né? João 8,32. E a verdade que nos liberta. Se não tá liberto, precisamos conhecer a verdade, menino. Tá bom, não esqueça de curtir os nossos vídeos, entendeu? É um jeito de você patrocinar, entendeu? Nossos vídeos, curte, não custa nada, senta o dedinho aí, rapidão, vai curtindo nossos vídeos, presta atenção, entendeu, menino? Bom dia, iluminados, e vamos mais, né, aqui na graça de Deus com mais uma... Se inscreva, deixe seu like. Se inscreva, deixe seu like. Então, as pessoas têm dúvida, né? Às vezes tem dúvida sobre textos, né? Textos isolados que às vezes fica costumeiro e a gente sempre ouve falar, né? Mas assim como nossos vídeos, né, para nós entendermos o texto no profundo, aí, né, vamos estar respondendo para algumas amigas, né, assim, que quer saber sobre João 10,10. Por quê? Porque a gente sempre ouviu dizer, né, João 10,10 está escrito: o diabo veio para matar, roubar e destruir, né, é verdade? Então vamos desenrolar esse raciocínio aí que botaram na nossa cabeça, entendeu? Vamos. Então é isso, não estamos desconstruindo, né, nenhum ensinamento, mas nós estamos entendendo os textos à luz da Bíblia, do que está escrito. Entendeu? Me presta atenção. Então vamos na visão da Bíblia, entendeu? Me presta atenção. Então hoje nós vamos ter uma introdução, né, sobre a resposta desse texto de João 10,10. Por quê? Porque é muito extenso. Parece que não, mas é muito extenso, né, o que nós temos que entender em relação a esse texto, né? Então nós vamos ter uma introdução para que aqueles interessados, né, revejam, para poder entender o segundo vídeo que virá para finalizar este entendimento. Tá bom? Preste atenção. Então, antes de mais nada, né, aí alguém deve estar se perguntando: mas a gente já não vê falar, a gente não vai na igreja, a gente não vê falar que João 10,10 está escrito que o diabo veio para matar, roubar, destruir? Que essa mulher aí, entendeu, vai entender mais de alguma coisa, entendeu? Então, nós sempre ouvimos falar, né, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas, em primeiro lugar, nós sabemos que lá não está escrito diabo, né? Está escrito ladrão. Então é isso, é na visão da Bíblia que nós vamos entender, né, os textos, entende? A nossa proposta dos nossos vídeos não é desconstruir, né, sabedoria de ninguém, né? Não é desconstruir o que se ouve, né, de sistema nenhum. A nosso vídeo aula é para que nós venhamos a entender, compreender os textos à luz da Bíblia, do que já está escrito, né? Entendeu, menino? E entender, né, a verdadeira hermenêutica, né? Hermenêutica é ciência da interpretação, não é verdade? Então nós não podemos ler uma coisa e interpretar de outra, não é verdade? Então é essa a nossa proposta, tá bom? Me preste atenção.
Então hoje, nessa introdução, que teremos, claro, continuação em outro vídeo, porque é muito extenso, se nós for querer entender um pouquinho melhor, né? Então temos que entender primeiramente, né, o porquê que nós estamos interessados, né, em compreender melhor, né? Você aí que perguntou, né, sobre João 10:10, primeiro põe isso na sua cabeça. Por que que nós estamos interessados, né? Sabe por quê? Porque nós somos discípulos de Jesus Cristo. É por isso que você está interessado em saber, né, a verdadeira hermenêutica, interpretação de João 10:10. Porque nós, né, não podemos ter dois senhores, né, dois mestres, entendeu? Presta atenção, hein? Então nós temos que pôr na mente que ou nós estamos com o sistema ou estamos com a Bíblia, né? E como é costumeiro, né, as pessoas às vezes lêem um texto, mas esbolça, né, o seu achismo, não é verdade? Presta atenção. Não estou generalizando. Presta atenção e vai curtindo aí. Entendeu? Presta atenção. Então, por que que nós somos interessados? Porque nós somos discípulos de Jesus Cristo. Então, se queremos saber, né, o que vem da luz, Jesus Cristo é a luz, luz do entendimento. Então, nós temos que entender de Jesus Cristo. Entendeu, amigo? Presta atenção. Porque eu já vi muita gente, às vezes, né, é costume, né, normal. Mas, assim, eu vejo falar, assim, ao invés de estar lendo um texto, fala assim, eu aprendi com fulano. Eu aprendi isso com ciclano, né, assim? Mas então, nós não temos que aprender com fulano e com ciclano. Vocês não têm que aprender comigo, entendeu? Tem que aprender com a luz do Espírito Santo. E é ele que nos conduz em triunfo. Então nós temos que ter esse discernimento do Espírito para entender, né, que Deus ele usa quem ele quer na hora que ele quer, entendeu? Presta atenção. Então não é carne, não é humano, entendeu? Que nos conduz, que nos ensina, entendeu? Mas é a luz divina, entendeu? Porque quando a luz divina quer falar, vocês sabem na história que ele falou até por uma jumenta, entendeu? Não importa, entendeu? Então não importa se te desdenharem, entendeu? Porque apenas somos canal e canal de bênção, né? Canal de bênção. Porque quando nós estamos, nos propomos a crescer na graça e no conhecimento da palavra, claro, né? Nós somos canal de bênção. Então nós temos que, em primeiro lugar, né, querer ser discípulo, né? Para poder entender, né, a palavra. Entendeu? Fica ligadinho aí, como é que nós vamos compreender João 10:10. Por isso que estou dando essa introdução, porque não é só João 10:10, né? São vários textos, né? São muitos textos para nós compreendermos. Então temos que ter essa introdução na nossa cabeça. Nós temos que, em primeiro lugar, ser discípulo. Discípulo, na verdade, presta atenção, da luz. Entendeu? Presta atenção. Por que discípulo? O que é discípulo? Discípulo quer dizer aluno. Entendeu? Então nós, você aí, somos discípulo. E discípulo faz discípulo. Discípulo, entendeu? Aluno faz aluno. Entendeu? Porque mestre é só um. Tá entendendo? Presta atenção, é a luz. Entendeu? Então nós precisamos discipular. Porque o aluno, se ele só estudar e reter para si mesmo, de que adianta? Então, quando o aluno estuda, é para o quê? Discipular, é para compartilhar, é para poder avançar, prosseguir para o alvo. O alvo é o quê? É compartilhar o quê? O ensinamento. E o ensinamento de quem? Do mestre, a luz. Tá entendendo? Me presta atenção. Então, nós somos discípulos, somos alunos, não é verdade? Que a luz do mestre, não é verdade? Compartilhamos a verdade em verdade da Bíblia para poder levar, porque a palavra nos diz que nós somos luz aqui na terra. E como nós temos esse entendimento de ser luz aqui na terra?
Porque somos uma extensão do luzeiro, né? João 15, né? Que ele fala, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, não é verdade? Então nós temos que estar ligados ao luzeiro se somos luz, não é verdade? O ramo, se cortar da videira, não é verdade? Morre, entendeu? Me preste atenção. Então é isso. Lá em João 15, versículo 5, diz, sem mim nada podeis fazer, entendeu? Então nós somos luz se estamos ligados ao luzeiro. Eu estou falando não a luz, entendeu? De costumes religiosos, mas eu estou falando a luz do entendimento, não é verdade? Da Bíblia, é isso que nos interessa, não é verdade? Não, preste atenção. Então eu escrevi, quem somos, né? Nós temos que primeiro botar isso na cabeça, né? Primeiro, por que queremos entender quem somos, o que somos e por que somos, né? Pra quê? Né? Porque pra quê? Tem essas perguntas dentro da gente, pra quê? Né? Pra nós não ficarmos falando abobrinha, compartilhar erros, né? Então por isso que falamos aqui no início, não é verdade? Porque quando nós nos acostumamos a passar para frente aquilo que ouvimos, mas sem o entendimento, não é verdade? Presta atenção, nós estamos sendo discípulo de quem? Aluno de quem? De Jesus Cristo ou do mundo? Quando falamos o diabo veio para matar, roubar e destruir, nós estamos sendo discípulo, aluno de quem? De um sistema ou de Jesus Cristo? Entendeu, menino? Presta atenção, hein? Aleluia. Então nós, presta atenção, então nós somos discípulos, né? Discípulos de Jesus Cristo. Então, falando nisso, nessa introdução, vai se ligando aí a visão. Por que João, ele foi considerado o discípulo amado? Se Jesus tinha vários discípulos ali com ele, não é verdade? Mas só João era um discípulo amado, não é assim que né, a gente não pode ir lá estar procurando, mas vocês compreendem, vocês que lêem a Bíblia já viu falar, né? É o discípulo amado, é João. Por quê? Porque João foi o único escolhido para compreender a transição do Filho do Homem para o Filho de Deus, para trazer esta luz aos judeus, né? Aos gregos, não é verdade? Preste atenção. A transição, o que quer dizer isso, transição? Porque aquele povo só entendia de carne, né? Só entendia do Jesus de Nazaré. É assim mesmo, não é verdade? Sabemos que eles não acreditavam que o Jesus de Nazaré era o Messias. É verdade? Preste atenção, hein? Então, João, eu já disse em outro vídeo, vou repetir aqui para quem não ouviu, o verdadeiro evangelho, né? Que é o caminho, a verdade e a vida. Na verdade, só foi João que anunciou. Não, né? Porque isso foi o homem que, ao montar a Bíblia, né? Então fala-se o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, Evangelho de Marcos, Evangelho de fulano, de ciclano, né? Vocês não sabem, mas também tem outros evangelhos. Tem de Nicodemos, tem o Evangelho de Enoque, entendeu? Fala-se a história de Enoque, tem o Evangelho de Nicodemos, né? Porque, lembra? E principalmente, ó, o sistema tirou dos Nicodemos. Por que, hein, será? Então, presta atenção. Já vai entendendo, né? O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Entendeu? Vai entendendo aí o mistério. Né? Então, quando vocês conhecem ali, né? Fala pouco, né? Na verdade, fala pouco ali. Me parece em João 3, no capítulo 3 de João ali, sobre Nicodemos, né? Fala pouco ali, a passagem é pouca. Mas, assim, entendeu? Existe o Evangelho de Nicodemos, entendeu? Presta atenção. Porque Nicodemos, ele foi ali, ele era líder ali,
né, o Bambambam. Então ele tinha vergonha, né, sabendo da história. Ele foi ali à noite falar com Jesus, né? Ó, isso não estava nem aqui nos bolsos, hein? Mas a luz veio aqui lembrar isso. Entendeu? Me presta atenção. E ele foi ali na calada da noite querer entender, né? Entender o mistério que Jesus pregava, né? Ele foi entender. E ali ele foi sozinho, quietinho, porque ele estava interessado em aprender. Assim como você, assim como eu. Entendeu? Me presta atenção. Então foi assim na calada da noite, porque quando a gente está no meio de muita gente, acaba a gente não entendendo, não compreendendo melhor, né? Lembra-te que até Jesus mandou, quando fosse orar, fizesse o quê? Entra pro seu quarto, entra pro seu secreto, né? Porque o que é interessante é falar com ele, né? O interessante é falar com ele, ele já conhece, né? Ele sonda nossos corações, coração é mente, entendeu? Então ele já sabe de tudo, mas ele precisa que nós vamos a ele. Então por isso ele ensinou a oração verdadeira. Vá para o seu secreto. Fala comigo, pro seu quarto, entra pro seu quarto. Então o sistema é que falou outras coisas, né? Entendeu? Me preste atenção, lá nessa passagem você fala. Não faça com os hipócritas que vai para a praça, mas enfim, o vídeo não é para isso. Entendeu? Preste atenção. Então Nicodemos ouviu ali, ó, né? Quietinho ali, Jesus explicou tudinho ali para ele, né? Ali é resumido, ali alguma coisa, entendeu? Mas Nicodemos fez o evangelho, né? Segundo a luz ali passou para ele, entendeu? Porque Jesus, entendeu? Não rejeita aqueles que o buscam, entendeu? E vem a mim, ele falou também, né? Se quiser sabedoria, peça a quem? Peça o vizinho? Peça a quem? Peça sabedoria a quem? A Deus, né? Presta atenção, lembra lá de Salomão, hein? Que foi agraciado, né, com a sabedoria, não é verdade? Presta atenção. Então tinha propósito, mas vamos ao nosso entendimento, porque queremos chegar nesse entendimento, o porquê que mudaram a verdade de Deus em mentira, falando que o diabo veio para matar, roubar e destruir. De repente ele não quer falar quem é esse diabo, né? Para começo de assunto, diabo é carne, entendeu, menino? Presta atenção. Diabo é carne, diabo significa acusador, entendeu, menino? Presta atenção, porque é a carne que acusa, não é verdade? A carne é que acusa, entendeu, menino? Presta atenção. Então deixa eu continuar lendo aqui, né, que eu botei aqui. Então, o discípulo amado, né, o discípulo amado que fala com o mestre. Então, todo discípulo amado, eu dei o exemplo aqui que João, ele era o discípulo amado. Então o discípulo amado, ele gera o quê? Todo discípulo, todo aluno, né, amado, agraciado, ele gera o quê? Líderes. Então nós estamos ouvindo a luz para gerar na terra o quê? Líderes, né? Agora não pense que os líderes é mestre, os líderes é aluno também. Entendeu, menina? É discípulo fazendo discípulo. Mas se não levantar alguém, entendeu? Se um aluno não levantar para poder se agrupar, se fazer ali, levar a proposta do evangelho, de anunciar, de falar, né? A Bíblia mesmo diz: como ouvirão se não houver quem pregue? Como crerão se não houver quem ensine? Não é verdade? Presta atenção, hein? Vai entendendo o mistério. Porque nós somos, né? Porque nós somos discípulos de Cristo, porque nós não fugimos para filosofias, né? Para caminhos vãs, né? Caminhos vãs, costumes e tradição de homens, né? Que é coisas pagãs. Não é verdade? Não generalizando, nós vemos hoje muitos, né, verdade, falar em nome de Deus, falar em nome de Jesus, não é verdade? Muitas coisas pagãs, né? E o que é pior, ensinando, não é verdade? Preste atenção, hein? Vivem de simbologia, de símbolos, né? E sabemos que essa história de símbolos, de testemunho, disso, é coisa, assim ficou no passado.
Porque hoje nós somos a carta viva. Entendeu? Hoje nós somos a carta viva. Entendeu? Porque aonde você chegar, entendeu? Tem que ter a manifestação do Espírito Santo. Eles têm que ver em você, entendeu? A manifestação do Espírito Santo. A manifestação. Entendeu? Me preste atenção. Então não podemos viver morno, viver em cima do muro. Ou nós vamos adorar um, ou nós vamos adorar outro. Entendeu? Me preste atenção. Então não vivemos por palavras desnecessárias, palavras que não edificam, não consola e não exorta. Aleluia. Entendeu? Então, nós temos que entender o verdadeiro oráculo. Não, oráculo quer dizer a palavra. Oráculo de Deus para poder anunciar. Não vivemos o quê? Melquisedeque. Nós não vivemos na nossa realidade Melquisedeque, pelo amor de Deus. Melquisedeque na Bíblia é o quê? Tipo de Cristo. Mas tipo de Cristo. Mas nós já temos Cristo. Entendeu? Então vivemos Cristo. Aleluia. Eu vou ler algumas coisas, não dá para ler muito, né? Senão fica muito extenso. Mas eu vou dividir aqui com vocês. Vocês vão aí, anotem para ver depois, né? Vou ver aqui Hebreus 5. Vou ler aqui um pouquinho. Aqui Hebreus 5, a partir do versículo 11, né? O cabeçalho diz assim, ó. Os cristãos hebreus não tinham o quê? Progredido. Então vamos trazer a visão para a nossa realidade. Os cristãos, né, do século 21 não progridem. Eles não conseguem avançar. Eles querem viver de religiosidade, dos mesmos costumes. Né? Eles não vivem um culto racional. O culto racional quem dirige é o Espírito Santo de Deus. Entendeu? Me preste atenção. Mas eles vivem de costumes de tradição. O início tem que ser assim, o meio assim, o fim assim. Entendeu? Tem que fazer assim, tem que fazer assado. Textos isolados para cada tema, né? Que nós temos as pregações, né? Que é temática, que é a partir de temas. Tem as pregações textuais, né? Que é em cima dos textos. E tem o que é mais costumeiro, né? Que mais a gente vê, são as pregações expositiva, né? Expositiva. Que muitas das vezes, não generalizando, a gente às vezes não entende. E muitas das vezes pessoas que não entendem é perigoso, porque às vezes fala amém numa coisa que nem está entendendo. Mas porque aquele ambiente ali fala amém, 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 amém. E amém, gente, significa confirmar, assim seja, né? Então, a pregação expositiva, para quem não sabe, é aquele que começa falando no Novo Testamento. Abra aí a palavra, vamos supor, Mateus. Aí lê um texto em Mateus, ali, aí depois ele vai lá em Gênesis, ele vai lá em Abraão, fala em Jesus Cristo, fala em Moisés, fala aí no coisa, entendeu? Mas sem entender. Então o povo até ouve, mas sem a compreensão de cada texto que foi falado. Tá me entendendo? Porque eles falam à luz da inteligência, sabedoria humana. Porque, entendeu? Porque se eu abro uma palavra, né? Hoje, a proposta de Jesus de Nazaré foi o quê? Pregar o Evangelho. Jesus de Nazaré foi pregar o Evangelho, que é os judeus, né? Ali, para que eles entendam. Porque ele era o caminho, a verdade e a vida para os judeus, hein? Preste atenção, hein? Agora, depois da cruz, Cristo ressuscitado, universalmente, ele trouxe o quê? O novo. A novidade de vida. O novo é vivo. Vivo caminho. Por isso que
no vivo caminho, né? Presta atenção, hein? Se adora em memória. Pelo menos foi isso que Jesus falou para a mulher samaritana, né? Que a hora já tinha chegado. Ela falou para ela ali, vocês leram todo lá, João 4, né? A hora chegou. E os verdadeiros, entendeu? Tô falando de verdadeiro. Se fala de verdadeiro é porque tem falso. E os verdadeiros adoradores é para adorar em espírito e em verdade. Verdade? Porque em memória foi falado o quê? Aos discípulos que ali andou com Jesus, filho do homem, carne. Entendeu? Mas esse é outro vídeo, deixa pra lá. Entendeu? Então vamos aqui compreender porque nós temos que avançar, né? Em discipular, né? Em compartilhar informação, porque somos discípulos fazendo discípulo. Hebreus 5, versículo 11, está escrito assim, ó, presta atenção, hein? Tentar ler. Diz assim, eu vou ler do 10, a partir do 10. Tendo sido, né, nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, porque aqui está falando do Cristo. Aqui está falando, depois vocês vão lá no contexto, porque está explicando que Jesus, eu vou ver aqui até no início aqui, para vocês compreenderem, falando assim, ó, Jesus, não está falando, ó, presta atenção, gente, Jesus, o sumo sacerdote, que se compadece o quê? De nós. Então, aqui está falando de Jesus, não é a Melquisedeque, porque aqui está falando que Jesus, né, ele deixa eu ver aqui, a entrada no descanso de Deus pela fé. Então Jesus é o nosso sacerdócio, na verdade, que nos descansou o quê? Pela fé. Entendeu? O outro sacerdócio da lei, não é o sacerdócio levítico, não é verdade? Presta atenção. Ele conduziu o povo o quê? Por sacrifícios. Né? Então aqui tá se fazendo a entender isso, que agora mudou, ali Jesus foi mudado. Então o autor de Hebreus está explicando isso para os judeus, para os hebreus, entendeu? Presta atenção, então vamos aqui compreender. Então ele explica, vocês lêem todo para poder compreender, mas eu vou ler só aqui, a partir do 11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer, né? Temos muitas coisas que dizer, mas é difícil de explicar. Já ouvi dizer que quando ele fala aqui, né, a esse respeito temos muitas coisas que dizer, que é porque Paulo ensinava e Apolo também ensinava, tá? Mas isso não é importante, preste atenção. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Tá entendendo? Vocês não compreendem, mas por que não compreendem? Exatamente por causa de João 10:10. Entendeu? Tá surrupiando assim a inteligência. Presta atenção, vamos continuar lendo aqui. 12. Pois com efeito, quando devis ser mestres, presta atenção, hein? Atendendo ao tempo decorrido, tendes o quê? Novamente necessidade de que alguém que vos ensine de novo. Olha aí, passamos 50 anos na escola bíblica, né? Dominical, nas revistinhas, na Bíblia, tivemos os nossos lideranças ensinando, nossos professores, mas a gente, por algum motivo, por estar disperso, né? Desperta tudo que dorme. Às vezes a gente estava vendo, de repente, o vestido da irmã, estava ali vendo uma revistinha da Avon, vou anotar para poder ver depois, não prestou atenção nas aulas, né?
e não cresceu, não passou de ano. Então é isso que está falando aqui. Não tivemos progresso, né? Não tivemos progresso. Agora veio aqui Oséias 4, do versículo, vamos anotar aí, do versículo 1 em diante, até o 7 ali, vocês vão lendo, que ali fala no versículo 6, né? Que aquele povo estava sendo destruído porque faltava conhecimento. Olha só. Mas logo em seguida fala assim, ó, porque tu, sacerdote, negou o conhecimento. A liderança foi que negou conhecimento. Mas nós temos a luz da Bíblia, o Espírito Santo que nos ilumina. Então não podemos ficar dispersos. Entende? É só querer ser discípulo. Entendeu? Para poder fazer discípulo. Entendeu, minha? Presta atenção. Então, pois com efeito, eu estou lendo Hebreus 5, versículo 12. Pois com efeito, quando deviam ser mestres, entendendo ao tempo decorrido, tendes o que novamente a necessidade de que alguém que vos ensine de novo, né? Quais são os princípios elementares que dos oráculos de Deus. Assim, vós tornastes o quê? Com necessidade de leite e não de comida, de alimento sólido. Entende? Porque a criança, né, quando nasce, ele está novinha, ela não tem como comer comida sólida, dá um pedaço de carne assada para ela, né? Ela bebe leite, entendeu? Então, espiritualmente, quando nós somos discípulos, somos alunos, nós temos que também ensinar a lenha. Nós começamos no leite, mas temos que querer comer comida sólida. Porque é a comida sólida que sustenta. Entendeu? Me presta atenção. Então nós temos que, se você não comer, se você não tiver sustentado, como é que você vai sustentar outro? Então é isso, o discipular, né? 13 fala assim, ó, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Aleluia. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela palavra, aleluia, pela palavra e prática da palavra, que muitos conhecem, né? E até fala, mas não pratica, né? Tem medo, sei lá. Então, pela prática da palavra, né? Tem as suas faculdades exercitada, né? Para o quê? Para discernir não somente o bem, mas também o mal. Tá entendendo, menino? Presta atenção. Então, por que vocês têm que ser discípulo? E com prudência. Porque é responsabilidade compartilhar a palavra de Deus. É responsabilidade aquele que ensina. E quando você se propõe ser aluno, você tem que aprender com o mestre. Entende? Vamos avançar mais em alguma coisa aqui, menino. Presta atenção, depois a conclusão vem no próximo vídeo, né? Porque não podemos falar tudo, presta atenção. Então, vocês anotem aí para vocês lerem, né? Hebreus 7, do versículo 4 ao 13, né? Que ali tá mostrando a mudança do sacerdócio, né? Do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Cristo, entendeu? Então a gente tem que decidir, né? Que lado nós estamos, que quando você prega, fala alguma coisa da lei, você está pelo sacerdócio levítico. Enquanto havia ali a lei, o sacerdócio era levítico. Era o sacerdócio das leis. Era o sacerdócio
que acrescentou mais de 600 leis no mandamento de moral de Deus, que é os 10 mandamentos. Quando ali aquela passagem, me veio agora lembrar, né, aquela passagem da mulher ali, né, que matavam pessoas apedradas. Tu acha que foi Deus que botou essa lei que tinha que matar naquele tempo as pessoas apedradas? Isso foi o homem, o sacerdócio, entendeu? Veio do sacerdócio humano. Eles acrescentaram. Já está entendendo quem é o ladrão? Preste atenção. Hoje também, quando tu fala assim, vamos pregar o evangelho, aí tu abre em Deuteronômio 28, fala lá de bênçãos e maldição. Tu está sendo ladrão da palavra de Deus, porque Jesus já veio e nos trouxe toda sorte de bênção, aleluia. Está em Efésios 1, você vai lá e lê. Agora, quando eu vou lá, eu falo que estou pregando Cristo, aí, né, que é a graça de Deus. Aí eu abro no livro lá que está falando, que falava, não era para mim, não era para você, é para Israel, ali que estava ali, exortando eles ali, que era o pacto da lei, bênçãos e maldição. Por que eu vou misturar as coisas? Até me lembrei que no livro de Malaquias, fala sobre isso, né? Roubará o homem a Deus? Né? Não foi só nos dízimos, não é verdade? E lembre-se que o livro de Malaquias, ali, presta atenção, devagarzinho, porque ali tem textos isolados que eles trazem para nós, para a nossa realidade hoje. E o livro de Malaquias foi o último profeta para Israel, entendeu? Para Israel e o sacerdócio levítico, para que eles se ajustassem, porque eles estavam sendo destruídos, Israel, né, o povo estava sendo destruído, porque estava faltando conhecimento que aquele sacerdócio não estava ensinando, né, a moral de Deus, o mandamento real. Não, está inventando, entendeu? Presta atenção. Para poder o quê? Prender o povo. Mera coincidência, hein? Prender o povo no medo. Prender o povo na obediência a outras coisas. Obediência à tradição, obediência a costumes humanos. Entende? Então temos que entender que temos que respeitar, presta atenção, hein? Respeitar toda a autoridade no mundo. Pode ser religiosa, política, daqui, dali. Temos que respeitar. Porque se ela está naquele estado de liderança, entendeu? Foi instituído por Deus. Entendeu? Agora presta atenção. Agora tu dizer amém é outra coisa. Para tu dizer amém, tu tem que entender. Entendeu, menino? Porque Deus, ele tem propósito. O propósito é tão grande que na terra, já falamos sobre isso, tem o joio e tem o trigo. E não podemos, né? Nós temos ali a palavra, né? Me parece que está lá em Mateus 13, né? Que fala que o servo ali perguntou se podia arrancar o joio. E ele falou, não pode arrancar o joio. É propósito de Deus. Joio e trigo estão juntos. Exatamente para que nós venhamos a nos conhecer, para nós sabermos se nós somos joio ou trigo. Nós estamos a serviço de quem? Quem é o nosso mestre? Então, vou falar alguma coisa já que diretamente, porque depois o restante vem no vídeo verdadeiro, né? No próximo vídeo. Vou falar alguma coisa de João aqui, vou ler com vocês, para poder... Deixa eu abrir aqui em João 10. Menino, presta atenção, João 10, falar alguma coisa, né? A gente está nessa introdução, entendeu? Já espero que você já esteja pegando a visão.
E no próximo vídeo vai a conclusão. Então, vocês já estão entendendo, mais ou menos, que este ladrão é um sistema. É um sistema que nos tira da visão verdadeira, né? Presta atenção. Presta bem atenção. Deixa eu procurar aqui. Estou meio perdido. Então, entendeu? Presta atenção. Então, é um sistema que nos tira da visão. No próximo vídeo, vamos entender, né, mostrando na Bíblia, que não podemos ficar falando simplesmente sem mostrar na Bíblia, né? Então, é isso aí. Vou abrir aqui João 10 e ler alguma coisa com vocês, para poder entender, fazer vocês compreenderem. Então, o pastor João 10 vem falando sobre o quê? Sobre o pastor das ovelhas. Eu vou voltar no entendimento para vocês entenderem uma coisa que eu estava falando lá atrás e acabei falando outras coisas, sobre o discípulo amado. Porque ele era o discípulo amado. João, ele era o discípulo amado, falei, né? Porque ele é o único que traz a transição de filho do homem para o filho de Deus, né? Mostra, entendeu? E agora entenda por que ele é o discípulo amado. Porque ele foi o único que Deus falou através dele. Não era ele que falava, ele era a luz. Entendeu, menino? Nós vamos no outro mostrar mais direitinho, entendeu? Mostrando a luz. Mas vamos aqui entender. E lembre-se, porque Mateus, sempre me falaram que Mateus é Evangelho de Mateus, eu já falei, o homem quando foi montar, a Bíblia falou, Evangelho de Mateus, ele falou a genealogia, né, e a história do Jesus de Nazaré, e eles todos estavam ali, o quê? No pacto, o quê? Da lei, só entendia o quê? A lei, né, só entendia as coisas dos fariseus ali, saduceus, né, que são os religiosos da época, os zelotes, né, os essênios, entendeu? Presta atenção. Então, quando ela história. Quando você vai para Lucas, não é o evangelho de Lucas. Evangelho só é de Cristo. Por isso que só João escreveu. Entendeu, menino? O evangelho não é de Lucas. Lucas escreveu para quem? Escreveu para Teófilo. Entendeu? Leia só vocês lerem o início do livro de Lucas. Leia o início do livro de Atos. Lucas escreveu, entendeu? Para Teófilo. Ele era, já falei, né? Mas é bom a gente falar que é um martelinho santo, né? Ele era médico e historiador. Então o seu líder lá grego pediu para entender melhor, né, sobre aquele profeta, que era Jesus de Nazaré. Aí ele escreveu tudo, entendeu, menino? Presta atenção. Para mandar para lá. Marcos. Tanto é que Mateus, Lucas e Marcos chama-se evangelho sinótico. Por quê? Porque não é o evangelho de Cristo. Entendeu? Presta atenção. Presta atenção agora, para vocês entenderem. Só João escreveu o verdadeiro evangelho. Né? Primeira, segunda, terceira evangelho, né? Primeira, segunda, terceira e o evangelho universal, né? Que segundo João, né? Presta atenção. Então, o universal. Agora, presta atenção. Aí, Marcos, tem o livro de Marcos. O que eu vou falar sobre Marcos? Né? Já falei em outro vídeo. Você também, claro que você sabe. Eu só estou aqui lembrando. O Marcos é o mesmo João. Entendeu? O Marcos foi o primeiro a escrever o evangelho. Os outros foi na cópia. Entendeu? Presta atenção, porque Marcos é o mesmo João. João Marcos. Então, por esse evangelho, por exemplo, Marcos, o primeiro evangelho, né, ali para eles, para aqueles que conviveram com o Filho do Homem, né, foi escrito por Marcos. E o segundo que se estuda, né,
no livro de Marcos só vai até o capítulo 16, versículo 8. Me parece que ele é finalizado no Verdadeira, diz lá, oráculo escritos, diz que termina, né? Porque a gente lê muito, né? Marcos 16, 15, né? Ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crê foi batizado, quem não crê nem pode tomar não sei o que, mortífero, não sei o que, né? Então, segundo as pesquisas, vocês quiserem, vão pesquisar, né? Que a gente está aqui para poder aprender também. Entendeu? Termina no versículo 8. Então, o homem que acrescentou do 9 até lá o 16, né? Por causa exatamente de alguns entendimentos, não sei, né? Se tirou alguma coisa do livro né, depois, não sei como é que foi. Entendeu, minha? Presta atenção, isso é apenas informação, para a gente crescer no conhecimento da Bíblia. Entendeu, minha? Presta atenção. Então, nós temos que compreender que no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 10 vem trazendo, né, mostrar para eles, para ali para os judeus, né, o verdadeiro pastor de ovelhas, porque eles aprendiam assim, né, com simbolismo, né, porque eles não tinham o raciocínio que você tem hoje. Então tinha que ter metáfora, né, linguagem de figura ali para que eles compreendessem, não é verdade? Jesus lá na mesa com seus discípulos mostrou o que? O cálice, né? Esse o cálice é a nova aliança. Então tudo para eles tinha um símbolo. Porque hoje nós, na aliança da graça, não vivemos mais de símbolo. Nós somos, sabidinho, né? A luz da Bíblia. A luz do Espírito Santo. Entendeu? Então eles viviam assim, né? Por exemplo, hoje não tem ovelha, nós vemos até hoje, você olha de ovelha, entendeu? Não tem ovelha. Ovelha foi uma expressão que Jesus ali, para poder eles compreender, porque naquele tempo se tinha os pastores de ovelhas, né? Naquele tempo e antes de Jesus já tinha, né? Os pastores de ovelha, Davi foi pastor de ovelha, não é verdade? Abrindo um parênteses aqui para lembrar de novo, falar do livro de Malaquias. Malaquias, ele foi escrito, foi 400 anos, o acontecimento ali do livro de Malaquias, aconteceu 400 anos antes de Jesus de Nazaré, né? Porque nesse intervalo ficou-se 400 anos de silêncio, Deus não falou com a terra, porque foi o último, Malaquias foi o último aviso, né? Daquele que viria. Por isso você lê todo o livro de Malaquias, que é muito importante, mas exortando ali Israel e o sacerdócio levítico, porque eles estavam fazendo tudo errado. Então ali no início do livro de Malaquias fala sobre o juízo que viria para eles, né? Lá em Isaías 61, versículo 2, também está falando ali. Isaías 61 traz que aquele que viria, né? A profecia, Isaías foi 700 anos escrito antes de Jesus. E a profecia foi que ele viria para libertar os cativos, né? O versículo 2 diz que ele viria para o dia da vingança do Senhor, né? Viria para o juízo. Juízo de quem, gente? De Israel ali. Entendeu? Presta atenção. Então lembra que Malaquias, né, foi uma exortação a eles, porque foi o último aviso, antes da luz vir, né, que veio através de Jesus de Nazaré. Na verdade, o Filho de Deus veio no Filho do Homem, entendeu? Na semelhança, né? Presta atenção, já falamos sobre isso. Tá entendendo? Então, quando você vê, vamos pregar o Evangelho. Aí, abrindo o livro de Malaquias para você, por exemplo, né, um exemplo. Então, de Malaquias para lá, é a história dos hebreus. História dos hebreus. Não é doutrina. Se passarem para vocês como doutrina, é vã doutrina. É coisas pagãs. Entendeu, menino? Que vai lá, que vai entender a cultura. Quem está falando, para quem está falando, por que está falando. Entendeu? Então, não faz sentido você pregar, dizer que vai pregar. Então, estou ensinando por quê? Se aluno faz de aluno, né?
Então você vai discipular para outro, não faz sentido você chegar na casa de alguém, né? Fazer uma célula lá, levar uma palavra e abrir no livro de Malaquias. Estou dando um exemplo, né? Abrir um exemplo. Nós podemos pegar qualquer livro da Bíblia, pegar um texto, né? Um texto, mas nós temos que, à luz do Espírito Santo, saber o que naquele momento aquele texto vai servir. Porque na realidade ali era um outro costume, era uma outra cultura, era para um outro povo. Então temos que ter sabedoria no ensinar. Quando a gente pega um texto da história dos hebreus, para poder compartilhar como doutrina. É uma responsabilidade muito grande. Porque nós avançamos, estamos aqui no reino de Deus. Ah, Manzia, nós estamos no reino de Deus. Então, se nós não estamos no reino de Deus, não vivemos o reino de Deus, que é, entendeu? Que é a 7ª dispensação. Então, Jesus é que mentiu, né? Porque se você pegar lá no João 17 todo, você vai ver ali, né? Ele entregando o reino ao Pai. Porque aquele reino que estava próximo era o reino do Pai. Entendeu? Então ele transportou ali aqueles que viviam nas trevas, né? Colossenses 1, 13 e 14. Ele transportou, né, das trevas para o reino do seu amor. O reino do Pai. E nós nascemos o quê? Nascemos no reino do Pai. Nós já estamos no reino do Pai. Por isso que a luz nos alcança. O véu foi rasgado de alto a baixo na cruz. Ali acabou. Entendeu? A intercessão da carne. O véu que foi rasgado foi a origem carnal. Né? Da intercessão. Então ali o Espírito, nós temos livre acesso, já ouviu dizer isso? Nós temos livre acesso ao trono da graça. Há um só batismo, um só Deus, né? Um só mestre. Entendeu, menina? Presta atenção. Mas tem gente que não compreende, né? Entendeu? Presta atenção. Então é isso. Essa compreensão que nós no próximo vídeo vamos ler para entender, né? Vou trazer mais a miúdo as passagens para a gente estar lendo, é isso. João 10 está trazendo o entendimento sobre o verdadeiro, como é ser verdadeiro pastor. Pastor o quê? É aquele que guia, né? Pastor é aquele que guia. Pulando aqui para o versículo 7 de João 10, está escrito assim, ó. Jesus é a porta. Está entendendo como é que tudo é metáfora para poder se entender? Por acaso Jesus é porta? Entendeu? Tudo é metáfora. Entendeu? Presta atenção. Linguagem de figura. Entendeu? Presta atenção. Então Jesus disse, né? Mais uma vez, porque ele falava sempre, né? Falava sempre, mas povo é difícil. Até hoje, né? Tem o martelinho santo. Que quando eles cauterizaram uma coisa, um costume religioso na cabeça, que não consegue avançar na compreensão. Porque a religiosidade, né, lado, entendeu? Vendia até terreno no céu, né? Vendia terreno no céu, o povo sofria, pra caramba, entendeu? Tinha que fazer isso, fazer aquilo, por isso que foi criado de novo o templo, né? Porque ali Constantino, o imperador Constantino, construiu o templo para poder o povo trabalhar para eles, e aí, ó, adoçou a boquinha deles, ó, fazer o tempo para vocês ir lá no primeiro dia, que tirou o 7º dia, no primeiro dia ir lá, entendeu? Você não precisa ir pro mato adorar, porque as pessoas iam por um mato, né, no 7º dia, aí eles não tinham mão de obra, né, para vender os santinhos, entendeu? E tinha que estar matando, pegando todo mundo, entendeu? Porque eles perseguiam, vocês sabem disso, né? Perseguiam os cristãos, entendeu? Lembra lá de Nero? Matou fogo e tudo, entendeu? E os que ficaram vivos, entendeu? Botou a culpa neles, entendeu? Porque o negócio era sério. Pegavam-se, aqueles que estavam se convertendo, botavam, não sei se era graxa, o que era, botavam fogo neles.
botava eles ficavam luzeiro ali, pegavam, deixavam os leões lá, ficavam com fome. Aí a brincadeira dele, diversão, era ia pra arena ali, ó, e botava os pobrezinhos dos convertidos ali pra ser comido. Tá brincando? Vou ler mais pra frente de outros, né? Vocês ficam ligados. Vou trazer tudinho que tá escrito, entendeu? É só ler o livro dos Hebreus, do livro dos Hebreus mesmo, Flávio Josefo, entendeu? Eu tenho 3 livros de Flávio Josefo. Aí você compreende tudo, compreende até Mateus 24, que também é outra coisa. Que é uma coisa, eles falam outra. Entendeu? Mateus 24 está falando sobre a derrubada do templo de Jerusalém. Mas aquele que veio para matar, roubar e destruir, que é um sistema que quer tirar da nossa mente a palavra, fala que é fim do mundo. Que ele está falando de fim do mundo, entendeu? Presta atenção. Eclesiastes 1, versículo 4. Vocês vão lá e ler, tá? Anota aí. Geração vem, geração vai, mas a terra permanece para sempre. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, falando mais aqui, né? Então é isso. Jesus é porta? Não é a porta, né? Então ele diz, em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas, né? Ele é a porta das ovelhas. Então os discípulos têm que entrar o quê? Por eles. Por isso que nós temos que é só ele, nosso mestre. Entendeu? Presta atenção. Não tem outro. Aí ele diz assim, ó. Todos os que vieram antes de mim, né? São ladrões. Está falando que é diabo? São ladrões. Entendeu? É isso. Quer dizer sobre as leis. Entendeu? Ele deu um mandamento. E mandamento é lei, mas lei não é mandamento. Entendeu, menino? Aí eles acrescentaram as leis. Então eles são ladrões. Tiraram o povo da visão. Entendeu? Presta atenção. Volta a falar. Por isso, ali naquele momento da mulher, né, que ia morrer apedrada, Jesus começou a escrever os 10 mandamentos na areia. Entendeu? Começou a escrever. Entendeu? Aí aquele que não tiver pecado, porque pecado é a transgressão da lei. Não é a transgressão das leis, dos levíticos, não, pelo amor de Deus. É a transgressão da lei moral de Deus, que é os 10 mandamentos. Entendeu? Aleluia, presta atenção. Então ele diz aqui assim, ó. Minha vista está cada vez mais abençoada. Todos os que vieram, né, antes de mim são ladrões, né, e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram o quê? Ouvido. Sabe por que nós estamos interessados em saber realmente como é esse pacto da graça e viver nela? Entendeu? Porque nós não damos ouvido ladrão, não. Presta atenção. Diz assim, ó, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Então naquele tempo, né, que se alguém entrar por mim, será salvo, mas nós já somos salvos, né? Presta atenção. Aí lembra bem aqui, olha o evangelho, por que é o discípulo amado? Que Jesus falou através dele, presta atenção, gente. Entendeu? Então quando ele fala assim, ó, presta atenção. Quando ele fala assim, ó, eu sou a porta. Quem é a porta? É João? Se é João que escreveu o evangelho. Entendeu por que ele é discípulo amado, menino? Então é o própria luz falando através. Entendeu? Hoje em dia, né? Sabemos que esse dom chama-se não sei falar não, pelo amor de Deus. Canonizador, entendeu? Então hoje tem ainda, entendeu? Porque são vários dons, e os dons é dado por Deus, Efésios 4, versículo 11, vai lá, dom disso, dom daquilo, entendeu? Vários dons, tem dom que não está escrito lá. Então hoje ainda tem os dons, né? Por exemplo, os profetas, eles tinham um dom o quê? De profeta, dom de profetizar, por quê? Porque Deus inspirava eles, né? Por isso eles tinham um dom de profeta. Isso aí o homem que pegou os dons e se titularam, mas é dom. Presta atenção. Compreenderam?
Então eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham o quê? Em abundância. Então o ladrão foi o sacerdócio levítico que veio antes de Jesus e botou várias leis, entendeu? Para matar o homem espiritualmente, né? Que esse sistema tá até por aí, né? Porque muitos até hoje em dia eu vejo falar, eu sou levita. Você é levita, então você está antes de Jesus. Porque os levitas foi antes de Jesus. Entendeu? Me preste atenção. Vamos parar por aqui, tá entendendo a compreensão? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Porque ele foi instituído, o sacerdócio levítico foi instituído por Deus. Mas fez outra coisa, fez bobagem. Entendeu? 11. Para melhor compreensão, que ladrão é esse? Versículo 11, João 10. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, o diabo que é mercenário? O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas. Pedro, tu me ama, tu apacenta as minhas ovelhas. Mas os mercenários, né? Pegou as ovelhas, comercializou as ovelhas, né? Faz medo nas ovelhas, tosqueia as ovelhas, faz tudo. Os Pedros não entenderam o que Jesus falou. Entendeu? Sistema Pedro não entendeu. O mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Presta atenção no 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. Por quê? Porque ele estava se falando com os judeus. Mas ele falou, ainda tenho outras ovelhas de outro aprisco, que somos nós. Nós não somos judeus, a gente não é Israel. Então aqui era o evangelho universal através de João. Entendeu? Presta atenção. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho, aleluia, e um só pastor. Glória a Deus. Eu espero que tenhamos entendido, né, essa introdução de hoje, e vamos fazer mais um vídeo complementando ainda esse versículo, João 10:10, para a gente fechar com chave de ouro e crescer na graça e no conhecimento de Deus juntinhos. Se os irmãos têm alguma informação, pode falar nos comentários, né, para mim. Estamos aqui como o quê? Discípulo. Estamos como discípulo, qualquer discípulo não. Estamos como discípulo amado. Entendeu, menino? Temos que entender o mestre para poder ser canal de bênção, para transmitir aquilo que o nosso mestre mandar. Entendeu? Que de nós mesmos não temos nada a compartilhar. Presta atenção, hein? Beijo no coração e não se esqueça de dar um like nos nossos vídeos, menina. Presta atenção. De compartilhar com outros, comentar, se inscreva no nosso canal, se inscreva se ainda não se inscreveu. Canal Oráculo do Céu, a graça revelada. Pai seja convosco e até o próximo vídeo. Se inscreva, deixe seu like.